Mas, senhor, meu irmão, estamos vivendo num período de Copa do Mundo e é muito comum, numa partida de futebol, um juiz com apito na sua mão. E constantemente você vê aquele apito, sendo usado. Em seguida, alguém está caído machucado ali, porque alguém o feriu, alguém entrou de maneira que não deveria entrar, uma entrada dura, digamos assim. E aí você vê o juiz entra em cena com apito. Você já imaginou se uma partida de futebol não tivesse um juiz, não tivesse aquela ferramenta chamada apito, para usar, para divertir? Aí vem uma advertência verbal, às vezes uma advertência com cartão amarelo, e dependendo da forma como a pessoa foi agredida, vem então uma advertência com cartão vermelho, que é a expulsão. Quero falar nesse momento sobre a cidade da Síria, E nós vamos comentar sobre o profeta Naum. Estamos no livro dos profetas menores e chegamos ao profeta Naum. Talvez você que me acompanha nesse canal já tenha visto alguém com esse nome, mas olha, eu conheço esse Brasil um pouquinho. Tive o privilégio de estar morando já no quarto estado, morei em Macapá, na minha cidade. O estado do Pará, morei em Manaus. Estou em Porto Alegre. Então já vim de ônibus aí, de Macapá, de Belém para até Porto Alegre. Já passei dias ali na cidade de Blumenau, várias cidades do Brasil a gente já cruzou aí, ficando 2, 3 dias nessas cidades. Mas eu não conheço até hoje ninguém com o nome de Naum, Sofonias, Abacuque. Até hoje eu não encontrei ninguém com esse nome. Talvez você, meu irmão, que me acompanha, não sei em que lugar do Brasil, você conheça alguém com esse nome. Se você conhece, coloca ali embaixo. Olha, irmão Miguel fala de tal lugar do Brasil. Eu tenho um irmão, eu tenho um pai, eu tenho um amigo, ou eu me chamo Naum, ou eu me chamo Abacuque, ou eu me chamo Sofonias. Eu conheci aqui em Porto Alegre o presbítero Ageu, homem de Deus. Hoje já dorme no Senhor, sua esposa Manvera, grandes irmãos em Cristo e amigos, Mas você conhece alguém com esse nome? Vamos estudar hoje sobre o profeta Naum. Ele traz uma mensagem de juízo para a Síria, A Síria, a capital era Nínive. Nós temos uma mensagem no canal que há 100 anos antes o profeta Jonas havia levado esta mensagem aos ninivitas. Eles se arrependeram, se converteram, se voltaram para Deus, e Deus então poupou eles por mais 100 anos. Só que 100 anos depois surgiu novas gerações e as pessoas esqueceram de Deus, se rebelaram contra Deus, em especial contra o povo de Deus. Você que não é um evangélico, que talvez acompanhe esse canal, mas é um simpatizante do evangelho, nunca persiga um servo de Deus, nunca persiga o povo de Deus, porque você vai arrumar uma briga com o Criador, Nós temos que amar a todos, indistintamente, mas principalmente nós temos que ter cuidado quando se trata dos filhos de Deus, as pessoas que temem a Deus, que vivem de acordo com a palavra de Deus. O nome Naum quer dizer consolação. O versículo-chave deste livro está aqui no capítulo 1, o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. O versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Uma tradução diz uma torre forte. Aqui nessa tradução aparece uma fortaleza, mas numa outra tradução diz: o Senhor é uma torre forte no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você confia verdadeiramente em Deus? Talvez você diga que confiar em Deus é fácil. Não é fácil. Crer em Deus é mais fácil do que confiar em Deus. Quando o salmista, no Salmo 37, o verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Uma tradução diz: e ele tudo fará. Confiar em Deus é algo muito sério. É você se jogar nos braços de Deus, pegar os seus problemas e dizer: olha, eu estou com uma dificuldade financeira, desempregado, estou com uma dificuldade com a minha família, um parente doente. Você ora, coloca nas mãos de Deus e você deita e descansa e dorme, porque você realmente confia em Deus. Confiar em Deus é isso, Você se jogar nos braços do Senhor, Então é muito importante confiar em Deus. Se você confia realmente do fundo do seu coração,
Deus sabe, porque ele é uma torre forte no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Talvez eu possa dizer que confio em Deus, mas Deus conhece verdadeiramente se eu confio nele ou não. O segundo versículo-chave, versículo 8 diz assim: E com uma inundação transbordante acabará uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Aqui Deus está traçando já o juízo que virá sobre os ninivitas. Ele havia dado uma oportunidade a primeira vez, as pessoas aceitaram, depois viraram as costas para Deus. Talvez eu estou falando para alguém que se encontrou com Jesus na sua infância, viveu a adolescência na igreja, os anos se passaram e você virou as costas para Deus. É hora de voltar. Tome a posição do filho pródigo e volte-se para Deus. Torne-se para o Senhor, que é grandioso em perdoar. Tá? Nós vemos aqui esta nação, ela foi totalmente destruída. Você imagina uma nação em que as muralhas, né, eram em torno de mais de 20 estádios, e por cima dessas muralhas havia edifícios construídos. Era uma cidade até impossível de ser destruída. Mas no ano por volta de 612, por aí, houve uma grande inundação ali, e aquela cidade ela desapareceu. A inundação conseguiu abrir uma brecha naquelas muralhas, e depois os homens invadiram, saquearam, e hoje o que habita neste lugar, onde era palácios, praças luxuosas, hoje quem habita lá são os lobos, são os chacais, são os animais. Porque virar as costas para Deus. Se volte para o Senhor enquanto é tempo. Né? Então vamos ver aqui o versículo 1 do capítulo 1, porque aqui é a apresentação do escritor do livro. Diz assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum. Nós vimos aqui o personagem chamado Naum, né? E ele agora entrega esta mensagem. A mensagem de Deus era uma mensagem de juízo para os ninivitas. Aqui o versículo de número 2 diz assim: O Senhor é um Deus zeloso. Aqui fala dos atributos de Deus. Deus é um ser zeloso. Toma vingança, o Senhor toma vingança, cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, se você é um inimigo do povo de Deus, comece a pensar diferente. Nós, por exemplo, eu conheço pessoas que têm ódio dos judeus. Não faça isso. A Bíblia manda nós orar por Jerusalém, para que nós possamos prosperar. Então, nunca tenha ódio desse povo judeu, é o povo da promessa, o povo de Deus. Tá? Então, muito cuidado. Muitas vezes a gente vai no embalo das pessoas aí e fala contra eles. É perigoso. O versículo 3 diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, grande em força, e o culpado não tem por inocente. Então, quando a pessoa erra com Deus, ele é aquele ser que dá oportunidade. Mas chega uma hora que ele não usa apenas o apito, mas ele usa o que? O martelo. Ele bate o martelo. Ele é o justo juiz. Ele julga com equidade. Nunca esqueça disso. O culpado, a Bíblia diz aqui, ele não tem por inocente. E eu anotei aqui algo muito interessante sobre os pecados dos ninivitas. E nós encontramos aqui 5 pecados, eu anotei aqui apenas, dos ninivitas. Em primeiro lugar, eles eram arrogantes. Capítulo 1, versículo 11, nos diz assim, então, a palavra de Deus: De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Ele está referindo a quem? Ao rei da Síria. Que nós olhamos a arrogância desse rei. Vivemos num mundo hoje não muito diferente. Esses governantes, muitos deles arrogantes. A gente olha ali para a região da Rússia, a arrogância daquele homem, né? É muito triste isso aí. A história não mudou, ela vai se repetindo. É aquilo que Salomão disse, que nada é novo no céu, debaixo do céu. Tudo que você vê hoje acontecer, já aconteceu um dia. Então, o primeiro grande pecado deles, arrogância. Né? A Bíblia diz para nós termos cuidado, né? Para não sermos arrogantes, mas sermos humildes. O caminho correto é o caminho da humildade. A outra situação que envolvia o ninivita era justamente a idolatria. Né? Vamos ver aqui no versículo 14 do capítulo 1, diz assim, ó: Contra ti, porém, o Senhor deu ordem
que mais ninguém do teu nome seja nomeado na casa do seu Deus. Esse país da Síria, ele foi fundado por Nimrod. Então ele tinha um deus chamado Nimrod. E quando você olha para a história de Senaqueribe, ele estava na adoração a esse deus depois de uma grande vitória e foi morto no lugar de adoração, né? Um deus chamado Nimrod. Então a gente observa aqui que a idolatria imperava. E quando falamos de idolatria, as pessoas, principalmente os católicos, né? Eles acham que a gente critica. Não, a ideia nossa aqui não é atirar pedra em ninguém, nada, mas falar para você a verdade. Jesus conheceria a verdade vos libertará. Eu deixei aqui o Salmo 115, e eu vou ler aqui o Salmo 115, do versículo 4 ao versículo 9. Você vai ver o que diz aqui. Salmo 115, versículo 4 ao versículo 9. Algo muito interessante aqui, que você precisa ouvir. 115. Falando sobre os ídolos, as imagens, a idolatria, que era o que imperava nesta nação da Síria. Um dos grandes pecados da Síria chamava-se idolatria. Diz aqui: os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão de homens. Olha aqui, verso 5 diz assim, ó: tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheiro. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nenhum som sai da sua garganta. Isso aqui está falando sobre as imagens, sobre os ídolos. E o versículo último diz assim, ó: tornam-se semelhantes a eles os que fazem e os que confiam nele. Ou seja, se você está envolvido com idolatria, você tem que abandonar. Porque a Bíblia diz que torna-se semelhante a eles os que assim procedem. E você tem que conhecer a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Cristo e abandonar a prática da idolatria. É um dos grandes pecados deles, a idolatria. O terceiro pecado grande, eles eram sanguinários. Capítulo 3, o versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentira, de rapina, e não se aparta dela o roubo. A nação aqui vivia mergulhada na violência e por isso se tornavam um povo sanguinário, um povo sem misericórdia. A mentira. Hoje nós vimos há poucos dias aí na eleição, o que mais se ouve da boca de um político é a mentira. Eles têm uma facilidade tremenda para mentir. São mentirosos. Outra coisa que a gente vê muito na área da política, roubo, né? São ladrões. Isso é muito dolorido, isso é muito triste para uma nação. A nação lá vivia mergulhada nisso, na mentira, no roubo. Não é isso? A gente vê aí, é triste a gente falar isso aqui, mas estamos falando a verdade. Não mencionando o nome de ninguém, mas as pessoas precisam abandonar isso, para que a nossa nação também não venha cair num juízo desse, que caiu Ninivita, por praticar essas coisas. A quarta coisa, quarto grande erro, eram pessoas cruel. Capítulo 3, e o versículo de número 19, diz aqui, ó: não há cura para a tua ferida, e a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Então, era um povo assim, com essas qualidades, cruel. Quinto lugar, assassinos e a injustiça social prevalecia. Capítulo 3, o versículo 4 diz assim: por causa da multidão dos teus pecados, e muito graciosa as meretriz, mestre das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Esses eram os pecados que imperavam na região da Síria. Eu quero dizer a você que me acompanha que o nosso país não é muito diferente disso. E eu, como servo de Deus, você como servo de Deus, temos que orar. Eu anotei aqui algo que o tempo não vai permitir, mas eu vou me antecipar aqui, sobre o juízo de Deus. Um julgamento proclamado, capítulo 1, versículo 15. Segundo lugar, um julgamento predito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Julgamento descrito, no capítulo 2, versículo 3 a 10. Um julgamento reivindicado por Deus, capítulo 2, versículo 11. O julgamento previsto na história, capítulo 3, versículo 8 a 10. E o julgamento inevitável. Chegou o momento de Deus bater o martelo para eles. Inevitável, tá? Eu queria só ler mais uma palavra aqui, para que você entenda bem o quanto esse livro é um livro profético, mas de uma realidade.
O capítulo 2, o versículo 4, diz assim: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, e o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpago. Se não fosse vivo hoje, ele ia ver a velocidade que os carros andam hoje. A gente vê uma correria terrível. Eu estou sempre nas estradas viajando aí, e a gente vê aquela correria. Uma profecia de Naum, que foi vaticinada aqui há mais de 600 anos antes de Cristo. A gente vê se cumprindo literalmente, porque o nosso Deus é um Deus da verdade. Quando ele fala, ele cumpre. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.